Gostaria de saber se a teoria da predestinação é real ou é apenas uma conversa. Vamos ler então o que está aqui em Romanos 8, verso 29, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer ver mais um besterol? A obsessão de Deus é por uma família. Por isso que você tem que ser obcecado por família. Porque Deus é obcecado por família. E o que Deus sempre quis foi ter uma família. Besterol! Escute o que diz a Bíblia. O texto de Romanos 8:30 sintetiza e resume este grande projeto que inclui a sua vida. E Paulo diz assim: aos que Deus predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Note você que este plano vai de eternidade a eternidade. Deus predestinou você na eternidade e Deus glorificará você também na eternidade. Aqui, durante a história, Deus concretiza e realiza em Cristo este plano da sua salvação. Não, de jeito nenhum. Predestinação fatalista que muitos pregam. Não, já tem uma lista lá na mão de Deus. Deus já escolheu quem vai para o céu. Isso não existe, cara. Isso é uma palhaçada. Senão o mundo seria o quê? Um bando de robozinho controlado por Jeová. Ele com o joystick na mão. Vai fulano, vai pro inferno. Vai fulano pro céu. Isso é coisa do capeta. Não, rapaz. Escute o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus nos predestinou. A salvação não começou com você, começou com Deus. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não, de jeito nenhum. Deus predestinou todas as pessoas que o conheceram a serem conformes à imagem do seu Filho. Predestinação bíblica é: Deus quer que toda a humanidade se pareça com o seu Filho Jesus. Deus quer que todos nós caminhemos num processo chamado santificação, para que a gente vá deixando de ser como a gente é e se tornando parecido com o que Ele é. Não. Deus planejou e decidiu essa questão antes dos tempos eternos. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e não porque éramos santos e irrepreensíveis. De tal maneira que todo o projeto da salvação é feito por Deus, é executado por Deus e é consumado por Deus. Não, de jeito nenhum. Deus plantou um filho para colher milhares. É? Deus quer um monte de Jesusinho. É? Eu vou repetir. Deus quer um monte de Jesusinho. É? O que existe é: Deus quer que todo mundo se pareça com Jesus. Está aqui em Romanos 8, 29. Essa é a predestinação bíblica. Isso está aqui na palavra. Besterol! Escute o que diz a Bíblia. Diz Atos 13, 48, que todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna creram. Não diz que todos os que creram foram destinados para a vida eterna. Diz que os que foram destinados para a vida eterna creram. De tal maneira que a fé não é a causa da eleição, mas o resultado da eleição. Você não é eleito porque crê. Você crê porque é eleito. É assim que a Bíblia diz. Presciência é uma coisa, predestinação é outra. Deus saber que uma pessoa irá para o inferno não significa que Deus mandou essa pessoa para o inferno ou que Deus disse fulano vai para o inferno. Não, de jeito nenhum. O convite da salvação é para todos. Não. Há dois chamados na Bíblia. Há o chamado externo e há o chamado interno. O chamado externo é dirigido a todos os homens. A Bíblia diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. O chamado externo é aquele que todos escutam, mas o chamado interno é quando o Espírito Santo opera uma mudança e uma transformação no seu íntimo, no seu coração. Quando o Espírito Santo regenera você, transforma você e predispõe o seu coração e a sua alma para se voltar para Deus.
Nesse momento, você se volta para Deus, voluntariamente, livremente, sem coação. É você quem atende o chamado, é você quem responde a esta convocação divina. Mas, na verdade, você só atende esse chamado porque Deus já operou primeiro em você, tanto querer quanto realizar. Não existe, cara. Isso é uma palhaçada, senão o mundo seria o quê? Um bando de robozinho controlado por Jeová, ele com o joystick na mão, vai fulano, vai pro inferno, vai fulano pro céu. Isso é coisa do capeta. Quem abre o seu coração para você crer é Deus. Quem dá o arrependimento a você é Deus. Quem dá a fé salvadora é Deus. Quem regenera é Deus. Quem converte o seu coração ao próprio Senhor é Ele mesmo. De tal maneira que Deus opera em você e você então responde a este chamamento divino. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não, de jeito nenhum. Deus predestinou todas as pessoas que o conheceram a serem conformes à imagem do seu Filho. Deus quer que todos nós caminhemos num processo chamado santificação, para que a gente vá deixando de ser como a gente é e se tornando parecido com o que Ele é. Quando eu e você nos tornamos parecidos com Ele, a gente começa a alegrar o coração dele também. Quando a gente começa a falar como Jesus, pensar como Jesus, agir e reagir como Ele, Deus se alegra. Se dependesse de nós escolhermos a Deus, estaríamos perdidos, estaríamos condenados. Porque a Bíblia diz que você e eu estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós jamais escolheríamos a Deus se Deus não tivesse tomado esta iniciativa de nos escolher, de nos eleger e de nos predestinar. Portanto, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Deus saber quem vai para o céu e Deus saber quem vai para o inferno não significa que Deus mandou as pessoas para lá. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você não foi escolhido por Deus porque Deus previu que você ia crer em Jesus. Não. Porque se assim fosse, a sua fé seria a causa da sua eleição. A Bíblia diz que a fé não é a causa da eleição, a fé é o resultado da eleição. Você não foi eleito por Deus por causa das suas obras. Não é porque Deus olhou para você e viu méritos em você e então Deus escolheu você. Não. A Bíblia diz que nós somos criados em Cristo para as boas obras e não por causa das boas obras. Isso é coisa do capeta. Gostaria de saber se a teoria da predestinação é real ou é apenas uma conversa. A sua salvação foi planejada por Deus desde a eternidade. Este é um plano perfeito, este é um plano eterno, este é um plano que jamais pode ser frustrado. A sua salvação não foi algo ou uma medida, uma decisão que Deus tomou de última hora ou de segunda mão, ou partiu para um plano B porque o plano A havia fracassado. Não. Deus planejou e decidiu essa questão antes dos tempos eternos. Muito obrigada.